Glória, glória, glória. Paz ao Senhor, paz do Senhor, meus amados. Aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que estiverem me acompanhar. E a paz do Senhor esteja convosco. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de exércitos, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Criador do céu e da terra. Bendito seja teu nome, Pai. Aleluia. Seja glorificado e exaltado. Amados irmãos, venho aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Adolfo. Venho mais uma vez aqui trazer uma mensagem que o Senhor me tocou para poder passar. É algo que nós temos ignorado, não é? Temos ignorado, muitas das vezes nós pregamos a palavra e nós esquecemos um ponto que é fundamental, que é a pregação, como deve ser uma pregação, como nós devemos também ser líderes, como nós podemos liderar, né? Falo de algo que é do exemplo que nós podemos e devemos ser. Amados, queria começar por dizer o seguinte, que quando nós pregamos, importa que as nossas pregações sejam baseadas realmente no exemplo daquilo que foi o Cristo, não é? Daquilo que foi Jesus. E depois, também, exemplos daquilo que nós também somos e das experiências que nós já passamos e tentar procurar passar essas experiências. Assim, nós, quando nós falarmos, nós estaremos a falar boca para fora. Não é? E Jesus falou, sim senhor, mas o que Jesus falou, será que eu já vivi isso? Será que eu já passei essa experiência? Porque, irmãos, não é fácil. O que adianta eu estar a pregar, a cobrar os outros que pratiquem amor, se eu não pratico o amor? O que adianta eu pregar, dizer às pessoas que perdoem, se eu próprio não sei perdoar e não consigo perdoar? O que adianta? Então são palavras vãs, não é? Primeiro nós temos que viver a própria palavra. Nós temos que vivê-la. Primeiro nós temos que ter uma experiência com Jesus
nessas coisas e depois nós vamos passar para os outros. Amém? Por isso que eu muitas vezes, quando falo das minhas experiências. Já passei isso, passei isso. Para que quando estiver a pregar, para que as pessoas entendam realmente de que aquilo que eu estou a falar, não estou a falar só porque estou a ler que está escrito. Não, porque eu também, algumas dessas coisas já passei. Não é? Agora vamos falar uma coisa que é também, tenho visto que... Porque a Bíblia, muitas das vezes nós lemos e se calhar não entendemos. Não entendemos o contexto, o que aquela palavra está a querer dizer. Qual é o sentido daquela palavra que Jesus falou e quis dizer, na verdade. Esse aqui é o problema. Não é? Eu queria dar aqui uma sugestão. Que é, quando nós... Ou seja, isso é um conselho. Se alguém quer ser mesmo um líder e ser um bom líder, o conselho que eu dou é procurar ser humilde. Procurar ser humilde. Mas essas palavras, falando sou humilde, parece que não... depois não entendemos, né? Humilde como? Mas eu vou tentar ir um bocadinho a fundo, que é para fazer entender. Olha, é assim. Imagine que você lidera um grupo. E ao liderar um grupo, chega num ponto em que o coração enche-se de tão... o ego, né? Aquele orgulho de que você está acima daqueles que você lidera. É como se fosse maior. Embora ninguém assume isso, ninguém diz isso pelas palavras. Podemos notar que às vezes a pessoa pode ir, por exemplo, à frente e dizer eu não me sinto maior, mas o problema não é falar na boca, né? Os nossos actos demonstram aquilo que nós somos dentro de nós. A única vez que Deus mostrou-me... Era uma pessoa que toda a gente respeitava. Você olhava assim e dizia que... grande homem, não sei, etc. Não é? E se olhar pela sua forma calma e tudo, você até pode dizer que não é uma pessoa humilde, etc. Mas na verdade esta pessoa, quando Deus começou a me usar, esta pessoa não me aceitava. Não me aceitava, não... Pronto, ele via-me como se fosse só ainda... Só nada. E eu não entendia porquê. Nem fazia ideia que pudesse haver uma coisa de orgulho dentro da pessoa, um ego. Mas só através de uma revelação do próprio Deus. Quando Deus me mostra em sonho, diz que ao ir cumprimentar aquela pessoa, essa pessoa iria se comportar de uma tal forma. Então, quando eu fosse lá pessoalmente, agora mesmo
na realidade, se acontecer, então vou saber que esta pessoa, a razão por que não aceitava que Deus já estava a me usar, era porque estava cheio de ego dentro de si. Então o sinal que me deu é que um comportamento que ele iria demonstrar. Há um gesto que ele iria fazer. Então, quando acordei, num certo domingo, eu fui ter com essa pessoa, fui cumprimentar, como eu vi em sonho, cumprimentei a pessoa e realmente aquele sinal se manifestou. Ele fez aquele gesto. Ao fazer aquele gesto, eu percebi. Eu disse, então, afinal é isso. Estão a perceber? Eu quero vos falar da questão de humildade, de nós podermos ser, mesmo que nós somos alguém, dizer que somos sou um servo de Deus, etc, etc, estou a liderar, mas temos que ter noção que no nosso meio pode haver pessoas que nós estamos a dirigir, que estão caladas, estão a nos ouvir. Não quer isso dizer que eu estou ou nós estamos acima dessas pessoas. Não. Temos que lembrar que as coisas de Deus, tudo se opera ao seu tempo. Há alguns que naquele momento ainda não é lhe dado um momento para ele poder se manifestar. Por isso que não quero dizer que esta pessoa não seja ninguém. Não é? Que eu seja acima dessa pessoa. Por isso que eu aconselho sempre as pessoas que nós temos que ter cuidado, as pessoas que nós, com que nós dirigimos, que nós falamos, temos que respeitar sempre. Porque há pessoas que estão ali, é como eu. Muitas vezes eu fico embora no meu canto, fico caladinho, etc. E isso leva as pessoas a pensarem que eu sou um Zé Ninguém. Muita gente já pensou isso. E começa a me bofatear. E eu fico calado. Estão a perceber? Então, quando eu tento mostrar, não mostrar, mas tento fazer aquilo que Deus colocou em mim, ali, essas pessoas que já têm um certo ego, já me veem de longe como se fosse um Zé Ninguém. Então, o que acontece? Começam a fazer aquela coisa de pisar mesmo, né? Que é para te fazer ver que você não é nada, você tem que esperar, você deve-lhe obediência, você, até quando ele, não sei o quê, não sei o quê. Então, isso tem acontecido com muita gente. Com muita gente. Por que eu estou a falar essas coisas? Porque eu tenho essa experiência, eu próprio, e eu faço isso. Eu faço isso. Eu faço isso como? Faço que, como, aliás, já me aconteceu, já me fizeram muitas vezes, então eu tento procurar fazer o contrário. Tentar fazer o contrário nas pessoas com que estiverem no meu dia a dia, da minha volta, no sentido de querer ouvir a palavra, etc. Ponho sempre na minha mente que essas pessoas, qualquer dia, Deus vai lhes usar e terão também uma palavra para mim. E eu ponho sempre isso na minha consciência. Não procurando me pôr como se sou superior a essas pessoas. Às vezes, naquele momento, estão calados porque é o momento para eu falar e não para eles falarem. Mas vai haver um momento em que vai ser eles a falarem e não eu. Então, isso
é que todos os líderes têm que ter na mente. Por isso que ninguém é superior a ninguém. Eu tenho uma experiência de que quando o ego, o orgulho sobe em mim, o Espírito Santo afasta-se de mim. Eu quero partilhar essa experiência. E creio que há muita gente não foge à regra. Acontece também. Embora muitos não assumem as coisas. Não assumem. E continua ali, está ali todos os dias, chega ali, vai no púlpito, porque eu sou pastor, porque eu sou fulano, porque eu sou etc, etc. Mas o Espírito Santo já se afastou. Está a perceber? O Espírito Santo pode afastar e volta a hora que ele quiser, dependendo do teu comportamento. Porque o pecado, as pessoas pensam que, não, porque deve ser, está em pecado. O pecado que as pessoas pensam que pecado é que fornicou, não sei quantos. Não, não é isso. Às vezes são essas coisas mesmo, o orgulho mesmo, Deus não se dá com isso. O ser humano, o que afasta principalmente Deus para o ser humano é orgulho em si. Está a perceber? Orgulho, falta de amor. São essas duas coisas principais. E depois o pecado que tem a ver no sentido de outras iniquidades, né? Etc. Outras prevaricações. Bom, então, nessa parte nós podemos entender que por que nós temos que ser humildes entre uns aos outros. Não é? Olha, Mateus 20, do verso 27, Jesus tinha dito: quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo, ou seja, vosso servo. Ou seja servo dos outros. O que é que Jesus estava aqui a falar? Jesus estava a falar de humildade. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque eles perguntaram, eles queriam se pôr numa posição de que alguém ser maior do que o outro. Temos que perceber o contexto. E Jesus disse que não, quem quiser ser maior tem que ser servo dos outros. Com isso quer dizer o quê? Então, veja só. Se eu vou ser o maior, como é que eu vou ser servo do outro? Então não vou ser maior. É difícil entender isso. Servo nunca é maior de a quem está a servir. Está a ver? Então, de modo algum, haverá o maior. Está a ver? Então, o que ele está a querer dizer? Que sejamos humildes uns aos outros para nos servirmos uns aos outros, no sentido reconhecermos uns aos outros que somos inferiores uns aos outros. Daí vem aquela palavra: considera o teu irmão, o teu próximo, como o teu superior. Está a ver? Mas o que é que tem havido? Tem havido o contrário. É que tem havido quem chega num certo ponto começa a se sentir que é maior do que os outros, é superior do que os outros, que lhe deve obediência e ele não deve a ninguém. Estão a perceber? Sabe o que é que está a fazer? O que é que faz isto? Depois o que é que origina? Quando, sendo um líder, chega nesse ponto, porque, amados, não é preciso dizer que, não, eu não sou isso. Não precisa isso dizer. O comportamento demonstra isso. Agora, quando nós fizemos essas coisas,
quando temos um ego desta forma, o que é que origina? Deixamos a porta para Satanás entrar. Abrimos uma porta. Essa porta entra para o teu irmão, que podia talvez vir a ser mais alguém para a obra de Deus, para contribuir na obra de Deus. O que é que vai acontecer? Vai voltar para trás, vai recuar. Vai recuar por quê? Porque ele está a ver o ego no seu líder. E ele pode sentir assim, dizer assim, espera aí. Então, ele é tão... se ele é tão orgulhoso com esse ego todo e tal, quer que eu seja humilde perante a ele, mas ele não se demonstra a mim aquilo que ele pede que eu seja para ele, e ele não é para comigo. Então, o que acontece? Essa pessoa também, aquela porta abre do ego também para ele, e Satanás também entra e cria-se uma barreira. E a pessoa talvez podia se envolver, já não consegue se envolver de tal forma que deveria. Porque ele também começa a sentir que, então, peraí, eu vou me prostrar a ele, não é? Sendo eu humilde, sendo eu servo, como a palavra diz, mas ele para comigo não é. Então não vale a pena. E a pessoa fica também, ou põe-se uma barreira. A obra que podia beneficiar, talvez das duas pessoas que Deus podia usar, a obra fica infrutífera. Quando falo de infrutífera, não estou a falar de vermos lá muita gente. Não é isso. Olha, uma casa pode ficar bem cheia, uma casa grande, mas se o Espírito Santo não estiver a operar naquele meio, esquece. Estamos a perceber? Se o Espírito Santo não estiver a operar naquele meio, não há nada, não vale a pena. Então o Espírito Santo tem que operar no meio. Para o Espírito Santo operar, deve haver a humildade entre ambas partes, entre o povo de Deus, entre os servos. Está a perceber? Então eu deixo essa mensagem breve. Que Deus abençoe. Assim sejamos. Amém? Em nome de Jesus. Até a próxima.